Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Bruno Marquesano, eu sou aqui da equipe dos melhores fundos de investimento da Empíricos. E hoje no nosso podcast do Melhores Fundos está uma presença ilustre, nosso convidado ilustre, Rodrigo Azevedo, ex-diretor do Banco Central, foi sócio da JGP, Gestão de Recursos, economista-chefe do Banco Credit Suisse e economista sênior do Banco Investimento Garantia e hoje sócio fundador da Ibiúna, né? Desde 2010. Tudo bom? Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde. O prazer é todo nosso aqui. Uma presença tão ilustre aqui. O Rodrigo, ele fundou a Ibiúna em parceria com o Mário Torós, também ex-diretor do Banco Central de Política Monetária. Os dois, eles estão no mercado desde 2010, com gestão de multimercados. A gestora é especializada em política monetária no Brasil e no mundo, sendo um dos mais experientes em ganhar dinheiro em juros e câmbio do mercado brasileiro. Tem dado certo ultimamente. Ultimamente não, né? Ao longo Desde do 2010. Tempo. Hoje, eu estava comentando mais cedo aqui, hoje faz dia 3 de maio que a gente está gravando o podcast, faz exatamente 12 anos da fundação da Ibiúna. Então, 12 anos nesse mercado é uma força, demonstra capacidade de resiliência e resultado, né? Então a gente está bastante feliz de estar aqui, né? Hoje também comemorando essa data. Com toda certeza. Mas vocês também não são uma casa só de multimercados, né? Vocês têm a presença do André Lyon como sócio de vocês, na gestão de renda variável lá dentro da casa, com os produtos dedicados a ele também, e ele tem a sua participação dentro do multimercado. E vocês também trouxeram recentemente a Vivian Lee e o Eduardo Hadef, não sei se eu Hadef, Hadef. O Edu. Uhum. Que também são responsáveis pela área de crédito e tem seus produtos ali de crédito também, que tem uma parcela dentro, uma parcela do risco do Ibiúna, STH no caso, que é o Ibiúna Hedge STH, que é a nossa recomendação, e que tem uma volatilidade ali entre 8% e 12% ao ano, com um retorno estelar desde sua criação, com o CDI mais 6% aproximadamente, lá desde 2012, que é o fundo de mais alta vol que foi criado depois, né? E nos últimos 3 anos, o CDI mais 10 ali, só para bem modesto. Razoável, né? Razoável, né? Para quem não gosta de risco, mentira, balança, mas tem retorno. E nos últimos 12 meses também vocês tiveram uma performance simplesmente espetacular de CDI mais 13 ali, surpreendente, inclusive. E de acordo com a carta de vocês, uma maior performance desses últimos 12 meses veio principalmente do mercado de juros, emerging markets, exceto o Brasil, G10 e Brasil também, né? Conta um pouco pra gente como é que foi essa evolução de teses e as posições desses últimos 12 meses. Legal, Bruno. Eu acho que vale a pena dar um passo atrás e pensar um pouco, né, qual é a filosofia de investimentos que a gente tem no fundo, porque aí dá para entender exatamente o que a gente está fazendo, né? Essencialmente, o que a gente se propõe a fazer é olhar ciclos de política monetária, né? Quer dizer, cada gestor, né, existe uma vasta gama de fundos aí dentro da indústria, cada um é especializado em alguma coisa, tem alguma coisa que ele tem um edge, tem uma diferencial. Acho que o nosso diferencial é entender tendências de inflação, né? Eu acho que é isso que Mário e eu temos aqui, vida profissional, mais de 25 anos de experiência dentro do mercado, dos dois lados do balcão, do lado privado, do lado do Banco Central. E eu acho que inflação a gente consegue ver de longe chegando e entende muito bem também a resposta de política monetária, ou seja, a função-reação dos bancos centrais. Como é que o Banco Central reage diante de tendências de inflação? E eu acho que o que a gente vem fazendo dentro da Ibiúna é explorar isso não só para o Brasil. Então a gente tem um período da Ibiúna mais no começo onde a gente explorava isso principalmente para o Brasil e ao longo do tempo a gente cresceu a equipe, fez um investimento, trouxe gestores, trouxe economistas e ampliou o nosso entendimento sobre o ciclo global de política monetária. Então é dessa maneira que a gente tem se posicionado, e você mencionou os últimos 3 anos, mas se a gente vai para os últimos 5 anos, na verdade, né, o Ibiúna Hedge está dando nominalmente 99,2%, o que dá alguma coisa como 304% do CDI. Né? E quando a gente para e pensa aonde a gente fez isso, dada a nossa especialidade, é natural olhar para o que aconteceu em curvas de juros no Brasil e no mundo nesse período. Trazendo o período mais recente, eu acho que é interessante para entender os últimos 12 meses, que era a sua pergunta, o que a gente fez em 19 e 20. 19 e 20 foram 2 anos onde os juros no mundo inteiro caíram bastante. Então, 19 era uma história de o mundo estava desacelerando, não tinha inflação e teve a guerra comercial com a China. Aquilo levou um temor dos bancos centrais do mundo que a gente ia para uma recessão e deflação e todo mundo cortou muito a taxa de juros. Foi o primeiro corte de taxa de juros pelo Fed em mais de 10 anos, em julho de 2019. Naquele ano, o fundo rendeu aí mais de 15%. O ano passado, em 2020, a gente achou que os bancos centrais já tinham cortado bastante a taxa de juros quando veio a pandemia.
Logicamente, a gente não teve a capacidade preditiva de antecipar a pandemia, a gente é bom de inflação, mas pandemia, né, um pouco afenido. No entanto, na hora que ela surgiu, ficou muito claro para a gente a ameaça que aquilo era para a recessão global. Então, a gente voltou para as posições que a gente tinha em 2019, apostando que os bancos centrais farão uma nova rodada de queda de taxa de juros. E foi basicamente isso que justificou uma performance muito boa que a gente teve, inclusive, durante a crise. Eu me lembro que no primeiro semestre de 2020, que foi bastante difícil, o fundo chegou no final de junho andando quase 9%. Né, para cima, e durante aqueles meses de março, abril, maio, foi muito bem. E foi exatamente nessa ideia de os juros estão caindo. Então, 19 e 20 foram anos onde a gente ganhou muito dinheiro no Brasil e no mundo aplicados em taxa de juros. Quando começou 21, né, a gente falou, bom, agora as economias elas tiveram uma queda, mas tiveram uma volta muito forte, né, tiveram uma volta rápida, uma volta em V, né, como o nosso ministro da Economia gosta de dizer, mas aconteceu em vários países do mundo, refletindo os estímulos que foram dados por um lado e, por outro lado, a perspectiva de que a gente tivesse vacinas se disseminando de uma maneira mais rápida. E aí o que a gente notou em 2021 era que as economias voltaram e começaram a aparecer pressões de inflação e os bancos centrais estavam dizendo que ainda estavam na dúvida se precisava reagir a isso ou não. E a nossa avaliação naquele ano foi a ideia de que se a economia voltou, a inflação está voltando, o juro vai ter que voltar. Então a história de 2021, que continua em 22 e, portanto, explica, né, a performance de quase 11% o ano passado e nos últimos 12 meses aí mais de 20%, ela é uma história de pegar o movimento da volta dos juros. O juro foi na queda de 19 e 20 e está voltando em 21 e 22. Em 21 ele voltou muito mais em mercados emergentes, né? Eram economias onde tipicamente há muito mais fragilidade na ancoragem de expectativas de inflação. Então, quando a inflação sobe, o Banco Central tem que reagir muito mais cedo, né? Então, esse foi o caso do Brasil, é o caso do Chile, é o caso do México. Né? E, por outro lado, economias que têm uma ancoragem de inflação muito mais forte, como os Estados Unidos, a Europa ou o Japão, né, os bancos centrais podiam se dar o luxo de esperar para ver se aquela inflação de fato era temporária ou não. Ora, o que acontece? Do final do ano para cá, está se mostrando que nesses lugares a inflação não é tão temporária. E o resultado disso é que esses bancos centrais que são, né, no mundo desenvolvido também estão tendo que reagir. Então, a gente rotacionou, fez o risco, né, basicamente de posições tomadas em juros, principalmente no mundo emergente em 2021, para principalmente no mundo desenvolvido em 2022. Né? E nos últimos 12 meses em particular, a gente conseguiu fazer isso muito bem em capturar aumentos de juros no Chile. Né? Tem vários países, mas os destaques foram Chile e Polônia, praticamente no segundo semestre do ano passado. Esse ano continua tendo uma participação relevante dos Estados Unidos, principalmente no mundo desenvolvido, e recentemente Israel e Alemanha. Né? Então, nesse momento, a gente fez essa mudança de portfólio, né? Enfim, a gente continua muito mais tomado em taxa de juros nos Estados Unidos, porque a gente acha que esse movimento ainda não terminou. Né? Então, sim, a gente focou nessa questão de taxa de juros e vem mostrando com bastante sucesso, mas na verdade é uma tese que vem, né, em sequência, não é uma tese nova, não é uma tese, na história de 2019 e 20 ela foi, e agora a gente está pegando a volta. E aí a questão é exatamente, né, ter a capacidade de fazer a rotação de portfólio onde as oportunidades estão, onde elas passarão a estar. Né? Esses últimos 3 anos a gente teve 2 ciclos de política monetária, como você mesmo falou, né? O corte e a alta, né? Uhum. E agora vocês estão pegando essa volta aqui desde 2021, então não é tão simples quanto parece ganhar dinheiro em juros. É simples, mas tem que ter uma certa previsibilidade e sorte também, como vocês tiveram em 2020 ali. Uhum. E tem uma crença popular, assim, que é muito difundida, assim, no mercado. Às vezes as pessoas até falam isso de uma forma que, sem entender tão profundamente, sem estar dentro do business, que a nossa opinião é até um pouco infundada essa crença, de que os multimercados só ganham dinheiro com queda de juros. Ou mesmo que só ganham com juros, né? Uhum. Vocês ganharam com juros, últimos períodos, últimos 2 anos, 1 ano, vocês ganharam bastante com juros, porque era onde estava o dinheiro. Acredito eu. É uma questão oportunística, né? Onde você vê oportunidade, onde está a melhor possibilidade de risco-retorno. A gente é uma casa especializada em juros, então, se perguntar e olhar historicamente ao longo desses 12 anos, né, onde a atribuição de performance, qual é a principal gerador de retorno, sistematicamente você vai sempre encontrar juros. No Brasil, no mundo emergente, lá fora, onde seja, está muito lá. A gente também faz muito moedas, né? Então moedas a gente também tem, mas moedas, esse em particular, tem que ser ainda mais oportunística. É um mercado que tem uma lógica, uma dinâmica um pouco diferente.
e também na parte de ações. Mas ações, quer dizer, fora o portfólio do André Leon, que é um subproduto, um subcomponente dentro do fundo macro, né, a gente opera principalmente o beta, né, opera para ações muito mais como classe de ativos, né, como refletindo a liquidez associadas aos ciclos de política monetária, do que buscar por nomes individuais. Então, o resultado básico disso é que quando a gente tem ações dentro do Ibuna Red STH, ele tipicamente vai ser muito mais comprado em um índice futuro do que numa companhia específica. Então, você pode ter muito, né, SP500 na Bolsa Americana, ter o Eurostoxx na Europa, ter o Ibovespa no Brasil, o Nikkei no Japão, né, e pode estar comprado, pode estar vendido, que é um índice futuro, e em cada momento do tempo a gente avalia de uma maneira diferente. Vocês se posicionaram no cenário macro, né, não no micro. O micro seria a seleção de ações, o macro é o cenário global, que é alta de bolsa ou queda de bolsa, e daí você se posiciona no índice. Exatamente. Então, mas é só para dizer o seguinte, né, quer dizer, ganhar dinheiro com juros... Eu acho que isso não é nenhum problema ou falta de um problema, né? O fundo ganha dinheiro ou não ganha. Se ele ganha em juros, em bônus, não importa. O cara ganha dinheiro ou não ganha. A gente basicamente consegue, e eu acho que tem um edge de fato nessa parte de operar curvas de juros pelo mundo e que basicamente isso. Eu acho que a sua pergunta reflete um certo viés de uma época onde os fundos no Brasil tinham muito mais um approach olhando só para o Brasil. E no Brasil, a história básica, né, enfim, em particular desde o Plano Real, mas vamos chamar assim, né, em particular desde o período do tripé da política econômica em 99, né, é uma história de juro que está alto e cai. O juro no Brasil sempre foi muito alto relativamente ao resto do mundo. Então, a percepção é que à medida que o Brasil fazia reformas e ia avançando, esse juro teria que convergir para patamares do resto do mundo. Então, né, o trade aplicado refletia, de um lado, né, um carrego que é positivo, mas refletia uma aposta de que o país vai melhorar. Né? Portanto, é um trade que é muito mais simples, vamos chamar assim. Nada é simples, né? Ganhar dinheiro parece que, né? Você olha para fora e fala, não, deve ser moleza ganhar isso aqui, né? Depois parece que é, né? Na hora nunca parece. Mas, enfim, de certa forma é mais simples do que o trade tomado em taxa de juros. Mas tem muita gente boa aí no mercado que tem um track record, se eu pegar os anos onde o juro subiu, que ganhou muito dinheiro. Perfeito. Né? A gente não é só a gente que está nesse cenário, não. Então, seja seletivo que você vai achar os fundos que ganham dinheiro em qualquer cenário. O aplicado é muito fácil para a pessoa física fazer, né? Você compra tesouro e faz o aplicado. O tomado, que é alta de juros, a pessoa física não consegue fazer. Pessoalmente, ainda mais se ela for pequena, a não ser que ela alavanque no mercado futuro, que a gente não recomenda isso para ninguém, porque não é um mercado simples de se posicionar. É mais difícil operacionalmente você ficar tomado do que aplicado? Digo, tem algum risco inerente que você não está vendo, ou um custo de carrego ali, porque você está falando de compra de juros, né? Você está comprado em juros, você está recebendo pingado, você fica tomado, você está pagando juros também, você tem esse carrego contra ali, como é que funciona? Então, operacionalmente, tanto faz você estar aplicado ou tomado. Quer dizer, operacionalmente não é uma questão. Agora, você tem um ponto que é o carrego, né? O que é o carrego? O carrego é diferente da taxa de juros que você tem versus a taxa de juros que é prevalente no momento. Se você está apostando que o juro vai subir, a taxa de juros que você é remunerado do seu caixa é tipicamente mais baixa do que aquela taxa de juros que você toma. Então, quando o tempo passa e o juro não sobe, você acaba tendo um custo adicional versus uma posição aplicada, onde, na verdade, você ganha aquele diferencial, no juro tomado você apaga aquele diferencial. Né? Então, o que o trade do juro tomado exige é muito mais capacidade de sintonia fina de timing. Né? Portanto, nesse sentido, ele é mais arisco. Vamos chamar assim, que você precisa ter muito mais o domínio disso. Tem uma segunda questão relacionada a isso, é que tipicamente tem uma classe grande de ativos, de investidores, que só opera aplicado. Eles tipicamente são os fundos de pensão, seguradoras. Né? Então, quando você está aplicado, você tem essa classe grande de investidores a seu favor. Né? Quando você está tomado, eles estão contra. Né? Então, de fato, é um trade, como eu falei, mais arisco, né? Mas quando você tem convicção e faz uma boa análise, é um trade espetacular. Né? Então, enfim, como mostram, por exemplo, esses últimos 2 anos da Ibuna. Ainda nessa linha, os últimos, principalmente 12 meses, você tem ali uma alta de juros brasileira que vocês ficaram tomados e ganharam um dinheirinho ali, e daí agora vocês ganharam também com a alta de juros global, seja em países emergentes, seja nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos. E, principalmente em março aqui, teve aquela porrada que vários fundos ganharam rios de dinheiro, quase 1 ano de CDI, num único mês. Inclusive vocês, entre outras casas. Você
eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, pelo menos na cabeça da Ibiúna, o Brasil, por ter sido um first mover, vocês ficaram menos tomados, e depois, quando viram que o mundo inteiro tinha que seguir aquela linha, vocês ficaram mais tomados ainda. Vocês falaram, não, agora a gente pode apostar maior nos outros países, porque eles vão ter que seguir essa linha, então o timing foi mais fácil de acertar lá fora do que aqui, porque a gente foi o first mover. Não, na verdade, o elemento de ser um first mover foi uma coisa que dificultou o trade no Brasil. Uhum. Né? Porque a percepção de tudo que tem sido a constante no Brasil, mas também em todos esses países outros que a gente acompanha, a história é sempre a mesma. Né? O Banco Central tem sistematicamente, não só o Banco Central, para ser justo, tá? Nós, economistas, temos errado muito as projeções de inflação. Né, no sentido de sempre estar subestimando a inflação que está vindo pela frente. Só que quando você é o Banco Central e subestima a inflação, você sinaliza que o ciclo vai ser muito menor do que parece. E como o Brasil saiu na frente e subiu muito mais cedo que todo mundo, de fato parecia que o Brasil já tinha chegado mais próximo do nível que seria suficiente para domar a inflação. Então, a nossa avaliação nesse momento, na verdade, nesses últimos 18 meses, tá, ao longo de 2021 e 2022, a gente ganhou muito pouco dinheiro tomado em juro no Brasil. Uhum. Porque a gente errou. A gente achou que já tinha andado muito e, na verdade, não tinha. No entanto, qual foi a alternativa ao trade tomado, que a gente ganhou muito dinheiro aí sim no Brasil? É o trade comprado em inflação implícita. Né? Que foi a percepção básica seguinte, é que na medida que a inflação vai andando, né, e com os níveis de inflação muito altos que a gente chegou no Brasil, acima de 10%, né, a inflação ganha muito mais persistência. Persistência significa que é muito mais rígido ela cair e ela exige muito mais esforço e empenho da política monetária para conseguir derrubar a inflação. E a nossa avaliação é que no Brasil isso ia ser difícil de ser feito no curto prazo. E tinha tantas forças por trás da inflação que basicamente a gente achava que existia uma assimetria, onde havia uma chance muito maior da inflação ser mais alta do que ela era no momento que a gente colocou o trade do que de ela cair rapidamente. Né? E esse se provou muito acertado. Então, quando eu olho nos últimos 18 meses no Brasil, tá, que é todo esse trade tomado que a gente mencionou da volta, tá, o grosso do dinheiro do trade tomado a gente não fez no Brasil. A gente fez em outros lugares. Uhum. Né? Agora, no Brasil, a gente ganhou sistematicamente dinheiro em posições compradas em inflação. Ou seja, as projeções de inflação do mercado nesse momento elas são bem mais altas do que eram nos momentos que a gente colocou o trade. E a gente ganhou dinheiro comprando, né, inflação baixa e ela sendo atualizada para uma inflação bem mais alta nesse momento. Perfeito, perfeito. Agora, indo para mais o cenário atual e a bagunça que a gente vê atualmente, né, com guerra, Ucrânia versus Rússia, China, lockdown e agora a inflação no mundo inteiro, entre outros riscos ponderados além de eleição esse ano no Brasil, como é que está a visão macro de vocês e como isso reflete no portfólio? De novo, a história do ano passado, quando a gente olha para o mundo, é interessante pensar onde a gente estava na hora que chegou a guerra, né? Uhum. Porque a guerra ela tem 50 milhões de perspectivas diferentes, né? É um custo humanitário gigantesco, Uhum. né? Você pode analisar a questão do ponto de vista geopolítico, pode analisar do ponto de vista de commodities, você pode analisar do ponto de vista de atividade, né? Enfim, é importante ter foco, né? Então, o nosso foco, como eu mencionei, é sempre pensar como é que está o ciclo global de política monetária. Né? E o momento que a gente estava em 2021 era uma história no mundo desenvolvido, em particular, que basicamente tinha tido uma série de choques, né, de commodities, de energia, alimentos e disrupção de cadeias produtivas, né, que basicamente tinham feito com que a inflação subisse muito, mas a gente tinha um grau grande de ociosidade ainda nas economias e com o setor de serviços ainda principalmente muito mais ocioso por conta da pandemia. Então, a percepção dos bancos centrais era que, naquele momento, aquela inflação que ia subir muito, como você tinha sociedade grande, o setor de serviços não estava funcionando, no ano seguinte, que era 2022, aqueles choques iam passar e você não ia disseminar muito para as outras, né, partes da economia, a inflação ia cair rápido. Ou seja, a ideia era que a alta de inflação é temporária e eu não preciso reagir muito com política monetária. À medida que o tempo foi passando, primeiro, foi ficando claro que a inflação não era... Então, esses choques eram mais persistentes do que se imaginava. O setor de serviços começou a voltar de uma maneira mais forte. O mercado de trabalho, o desemprego caiu e ficou mais apertado. Portanto, os bancos centrais começaram a ficar mais preocupados com a ideia de que a inflação precisaria ser derrubada, né, e que ela não ia cair sozinha. Ou seja,
que ela ia ser menos temporária e ia exigir um esforço de política monetária. E era exatamente nesse ponto que a gente estava quando surgiu a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, inicialmente, ela teve uma preocupação grande que ela derrubasse a atividade econômica, porque ela eleva muito a incerteza e reduz a quantidade ofertada de alguns produtos-chave, né, a parte de energia em particular. Né? E, por outro lado, fica muito claro que ela era um choque adicional de preços muito relevante. Né? Então, do ponto de vista do Banco Central, onde eles estavam, que estavam preocupados que a inflação talvez não seja temporária, ela exacerbou o dilema do Banco Central, que era: eu subo mais a taxa de juros para combater a inflação, ou eu não preciso me preocupar tanto porque a atividade vai desacelerar por conta da guerra. O que ficou claro desde que a guerra se iniciou, tá? Pelo menos olhando sob essa ótica, que é uma ótica bastante restrita, né? Mas enfim, para a gente funciona, né? É que os indicadores de alta frequência mostram que a atividade teve um impacto muito modesto. No entanto, o impacto em preços ele foi muito significativo. Ocorre que esse choque adicional que a gente está tendo em commodities, ele está atingindo uma economia que está com graus de ociosidade muito mais baixos, ou seja, os mercados de trabalho no mundo desenvolvido estão muito mais apertados agora, né? E o setor de serviços está voltando com força exatamente saindo da pandemia. Então, esse aqui é a receita perfeita para que, se não houver uma ação incisiva e muito mais urgente dos bancos centrais, né, que a inflação demore muito mais para cair. E à medida em que a inflação fique mais alta, isso provavelmente aumenta muito a chance de você desancorar as expectativas de médio prazo. E aí controlar essa inflação no médio prazo fica muito mais difícil. Então, em suma, o que a gente vê? O impacto líquido da guerra sobre essa nossa ótica é que ele demandou mais juros mais cedo, em geral, no mundo. Né? Então, o posicionamento que a gente teve inicialmente foi um pouco de cautela, mas, de repente, a gente parou e falou assim: não, vai precisar subir muito mais. E aí a gente dobrou o tamanho dos riscos que a gente tinha e o resultado foi isso. O fundo subiu mais de 5% em março e subiu 3,5% agora em abril e estamos acumulando aqui mais de quase 12,5% nesses primeiros 4 meses do ano. Né? Então, era uma história que a gente já vinha contando e que a guerra, na verdade, exacerbou e tornou mais urgente. Né? E os mercados, basicamente, passaram a precificar isso de acordo com aquilo que a gente estava vendo e, felizmente, a gente conseguiu capturar isso para todos os nossos investidores. Maravilha. Ainda sobre inflação, você falou dela não ser tão transitória, né? Porque você tem todos esses fatores afetando ela dessa forma e parece não ser tão transitória, né? E a inflação mais alta seria um novo normal? Ou, assim, é transitória, esse pico é transitório, mas até quando? Tipo, é 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Ou alguma coisa mais longa? E depois desse transitório, ela seria mais alta comparado aos últimos 5 anos, 10 anos? Como é que é essa dinâmica de inflação? Como é que você vê essa dinâmica de inflação, assim, de acordo com os dados que você tem? Porque eu sei que você não tem bola de cristal. Pô, Bruno, você descobrir, me fala. Porque... Também gostaria. Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Enfim, como é que a gente está olhando isso? Em primeiro lugar, é importante separar, né? Aqui tem uma regra que eu acho que não é uma regra para todo mundo, né? Uhum. Eu acho que é diferente separar o que aconteceu no mundo desenvolvido nos últimos 12 anos e o que aconteceu no mundo, na maior parte do mundo emergente, tá? No mundo desenvolvido, o que aconteceu na sequência da crise de 2008, né, é que a gente trouxe as taxas de juros para o nível zero, né, e criou-se um novo paradigma. Né? A ideia de que a inflação, por uma série de fatores, era muito baixa e não ia subir mais. Né? Então, isso levou uma resposta de política monetária onde os juros foram para zero, né, e a gente ficou naquilo que ficou conhecido como política monetária na fronteira do juro zero. O que significa isso? Significa que, se precisa mais de juros, você não pode mais cortar a taxa de juros. Né? Então, você saiu daquela política monetária mais convencional, que era o período pré-2008, né, e foi para uma política monetária trabalhando na fronteira do juro zero. Né? E aí criaram-se uma série de novos mecanismos para lidar com essa situação. Né? Teve países que foram para taxas de juros negativas, como a Suíça, como o próprio Estados Unidos, a Europa. Tá? E houve países onde você fez o chamado, né, expansão quantitativa, quantitative easing, né? Que é basicamente inundar de liquidez. Né? Nesse período, né, que foi o período que foi conhecido como a grande estagnação, né, era o período onde você tinha algumas forças que faziam com que a inflação ficasse muito baixa. Né? Os 3 fatores comumente mencionados, estruturais importantes para isso, eram demografia, uma população global que estava ficando mais velha, tecnologia, que teve saltos de produtividade, portanto, preços mais baixos, e a parte da globalização.
que basicamente permitiu um ganho de eficiência, cadeias produtivas muito mais enxutas e acesso a mercados de trabalho que tinham custos muito mais baixos, em particular. Então, a gente teve um período grande que foi aqui de 2009, basicamente até a pandemia, né, onde os juros ficaram muito próximos de zero, onde você teve que operar a política monetária nesse ambiente com muito pouca inflação. No mundo emergente, isso não aconteceu. A gente continuou aqui no Brasil com os nossos ciclos de política monetária, que subiam e desciam. Na maior parte do mundo emergente, na verdade, continuou-se com uma ideia de política monetária convencional, né? Ocorre que, com o advento da pandemia, né, o mundo desenvolvido basicamente utilizou os mesmos mecanismos que tinham na crise de 2008, só que com muito mais força. Então, o tamanho do estímulo que foi dado foi gigantesco, colocou o juro zero, teve uma expansão quantitativa de balanço enorme e, ao mesmo tempo, houve uma forte expansão fiscal. E o resultado disso a gente está colhendo agora. Tudo indica que parte grande desse surto inflacionário que a gente está vendo no mundo reflete exatamente a magnitude, quer dizer, o efeito defasado da magnitude gigantesca daqueles estímulos que foram dados em 2020. Né? E a grande pergunta que se tem nesse momento é, quando você começa a discutir se no Fed tem que levar para a taxa de juros para terreno contracionista, né, acima do neutro, para derrubar a inflação, agora começa uma discussão parecida com essa na Europa, né? O mundo desenvolvido parece ter saído daquele mundo da fronteira do juro zero. E parece que está voltando muito mais para, né, aquele período de política monetária mais convencional, como a gente tinha no resto do mundo. Né? Isso reflete a percepção, quer dizer, se isso for verdade, a gente tiver feito a transição de volta, esse é um mundo onde as taxas de inflação vão ser muito mais parecidas com o período pré-2008 do que eles foram durante todo esse período. Né? Isso implica que a gente vai ter taxas de inflação que vão, por hora, estar abaixo da meta dos bancos centrais, mas durante vários períodos estarão acima. Né? E os juros provavelmente não vão ficar próximos de zero durante um período prolongado. Pelo contrário, tem que subir muito ainda. Né? E do nosso ponto de vista, olhando como gestor, isso é uma grande oportunidade. Né? Porque a gente estava muito mais focado no mundo emergente, porque a taxa de juros não flutuava muito no mundo desenvolvido, e agora ela vai voltar a flutuar bastante no mundo desenvolvido. Né? Então, assim, a oportunidade, a gente olhando aqui a nossa equipe e a especialidade que a gente tem, a gente está contratando, trazendo gestores novos, trazendo novos economistas, porque a gente acha que a oportunidade, né, de operar ciclos de política monetária do mundo desenvolvido voltou à tona. Isso reflete o quê? Infelizmente, a percepção que, de fato, esse aumento de inflação, ele é mais persistente, mais duradouro. Né? Não estou dizendo que a inflação vai ficar em 8% nos Estados Unidos, na Europa, e tal e tudo, mas a gente vai ter vários momentos onde a inflação vai ficar acima, potencialmente bastante acima do que a meta do Banco Central. Então, a gente voltará a ter esses períodos de flutuação de juros no mundo desenvolvido, o que é uma oportunidade boa para fundos como o nosso. Vocês, como especialistas de política monetária, na opinião de vocês, a redução desses balanços dos bancos centrais e a alta de juros mais agressiva para conter a inflação pode trazer algum outro tipo de problema global ou no Brasil? Que consequências isso pode ter e que consequências podem ter o Fed ou o Banco Central Europeu ficarem muito behind the curve, ficarem muito atrasados com relação ao mercado? Eu acho que tem dois tipos de consideração aqui que são relevantes, tá? Em termos de consequências para o Brasil e para outras classes de ativos. O primeiro é que o fato que o Fed controla a liquidez da moeda reserva do mundo, que é o dólar. Né? E o taxa de juros em dólar, portanto, é custo de oportunidade de ativos pelo mundo inteiro. Na medida em que a taxa de juros em dólar sobe e a liquidez em dólar é reduzida, você reduz a liquidez, o crédito abundante e barato no mundo inteiro. Né? Então, isso tem que ter consequências. Em particular, se o Fed de fato tiver que subir a taxa de juros e decisivamente para trazer a inflação para baixo, ou seja, tiver que levar para território muito contracionista, falando que a taxa de juros do Fed tiver que subir para 4%, para 5%, tá? Isso vai ter consequências no mundo inteiro. Tá? Porque houve um período prolongado, a gente conversou aqui do juro zero e da expansão de liquidez em dólar, né, desde a partir de 2009 e com grande escala a partir em 2020, né, que isso, logicamente, liquidez abundante com juro em dólar a zero é um tremendo incentivo para ativos de risco. Né? Então, a gente teve ativos que ficaram muito sobrevalorizados durante esse período todo. Enfim, a parte de ações, a parte de real estate, a parte mesmo de fundos mais ilíquidos. Né? E que é natural se esperar que na hora que tenhamos uma contração da liquidez em dólar e um aumento do custo de oportunidade em dólar, que esses ativos sejam reprecificados.
em geral vai ser reprecificado para baixo. Agora, é difícil dizer qual a magnitude que isso vai acontecer. O que a gente tem feito é ter uma certa cautela com ativos de risco nesse momento, e em particular ativos de renda variável. Como eu mencionei, beta de renda variável no Ibiúna, nesse momento, a gente tem muito pouca exposição a isso, porque a gente acha que esses produtos têm que reagir, essa classe de ativos tem que reagir a essa liquidez, essa perspectiva de liquidez mais apertada. Então, ela tem sim implicações importantes para ativos de risco de uma maneira geral, tá? Seja ativos de crédito, seja ativos de bolsa, seja ativos mais alternativos. O segundo elemento que eu acho que é interessante nesse momento, né, é que não é todo mundo que está subindo o juro no mundo. Então, a gente nota hoje em dia, no mundo desenvolvido em particular, uma divergência muito relevante de política monetária, que tem implicações para o Brasil também. Qual é esse canal? Os Estados Unidos, por um lado, vem subindo e provavelmente vai ter que subir bastante a taxa de juros, mas a gente tem muito pouca inflação no Japão, e a China, nesse momento, seja por conta dos lockdowns, seja por conta da desaceleração secular do seu crescimento e de uma série de questões de desalavancagem da economia que precisa correr, ela está crescendo pouco e com pouca inflação. Então, esses países é muito pouco provável que tenham que subir a taxa de juros. Ora, a gente cria aqui uma simetria, entre essa divergência que existe entre o bloco oriental, liderado pela China e pelo Japão, e os Estados Unidos de um lado, e a Europa provavelmente vai se juntar mais próximo aos Estados Unidos do que esses caras, vai ter um diferencial de juros que vai ficar crescendo. O diferencial de juros que cresce é igual, em geral, a moeda que enfraquece. Então, a gente pode estar entrando num período, a gente já vem isso desde 2021, um período de fortalecimento do dólar contra o euro e contra o ien, mas é possível que, se o Fed de fato tiver que subir muito mais a taxa de juros, que esse movimento se acelere. E se a gente tiver uma depreciação do ien e do yuan, da moeda japonesa e da moeda chinesa, vai ser muito difícil as moedas do mundo emergente não acompanharem. Então, a gente pode ter uma implicação, seja para preços de commodities, seja dada a desaceleração da economia americana e da economia global, seja do dólar no Brasil, que pode ficar bem mais forte o dólar e, portanto, mais depreciado o real, como consequência dessa divergência de política monetária. Então, é importante olhar o que a gente está vendo no Brasil no contexto do que está acontecendo globalmente. E a perspectiva pode ser muito diferente, porque o real pode ter que depreciar muito, independente da questão eleitoral, que parece ser o foco da maior parte dos investidores aqui no Brasil no curto prazo. E você comentou bastante de outras classes de ativos, ações, commodities e... ações commodities, principalmente. Falando de ações, quero trazer um pouco para ações. Você falou que está mais pessimista com renda variável. Como é que vocês estão vendo ações Brasil versus ações globais? E vocês, como é que estão posicionados? Vocês estão leves, não tem nada, estão comprando um pouquinho ou estão mais para ficarem vendidos em algum desses mercados? O nosso viés aqui, dado a perspectiva de que a gente acha que esse movimento de aperto de liquidez global ainda é um tema que vai estar com a gente durante um bom tempo, é ser muito cauteloso com posições compradas em equities, no Brasil ou fora do Brasil. O nosso viés é o contrário, é achar que se tiver o que a gente chama de... A gente acha que está num bear market, num mercado de queda. E esse mercado de queda, às vezes, tem rallies muito violentos, aquilo que é conhecido como os bear market rallies. E a nossa tentação, mas é sempre é difícil isso, não é fácil operar isso, é ficar short depois de bear market rallies. Isso parece aquilo que você faz avaliação na segunda-feira do jogo do domingo. Não, era muito fácil fazer isso. Mas, enfim, o nosso viés tentativo é ser isso, mas a gente reconhece que o grosso do dinheiro, na nossa ótica, está para ser feita muito mais no mercado de juros. Portanto, serão operações muito mais táticas associadas a isso, mas, de fato, o nosso viés aqui é ser um viés de estar operando vendido em bolsa, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Eu acho que é interessante essa comparação do Brasil fora com o Brasil, porque houve uma certa animação com o Brasil nos primeiros 2, 3 meses do ano, e, de fato, a bolsa subiu bastante e tal. E esse mês de abril parece ter sido uma freada de arrumação no que as pessoas estavam pensando. A nossa avaliação é que esse mês de abril mostrou que, por mais que o Brasil esteja longe do conflito da Ucrânia, por mais que a gente seja um exportador de commodities, por mais que a gente tenha o juro mais cedo, mais alto e tenha um conforto de ter isso aqui, ou de avaliações talvez mais construtivas sobre o resultado eleitoral, os ativos no Brasil não estão imunes ao ciclo global de liquidez. E eu acho que é isso que o mês de abril mostrou.
né, a má performance do Bovespa, né, a depreciação muito repentina e intensiva do real desde meados de abril, e as curvas de juros e as projeções de inflação que ficaram bem mais altas ao longo do mês, né, elas todas mostraram o quão frágil foi aquele movimento que a gente viu nos 2 ou 3 primeiros meses do ano, né? Então, quando eu olho para o resto do ano no Brasil, eu acho que a gente tem que ter uma cautela dupla, né? Uma cautela parcialmente liderada, porque a gente acha que o cenário externo, né, e cenário global pode ser um cenário bastante volátil para ser navegado, né? E o Brasil não está imune, como a gente viu no mês de abril. E segundo, porque existe a incerteza associada à eleição, né? E a nossa ótica importante é tentar mapear qual o programa econômico de cada um dos candidatos, né? E nesse momento a gente acha que haverá muito mais clareza sobre isso mais próximo ou somente depois da eleição. Então a gente tem um bom hiato aqui, né, de 4, 5 meses, onde haverá muito mais ruído do que sinal, né? Isso, em geral, não é bom para mercados e, em particular, dá uma fragilidade para o Brasil num momento onde o mundo provavelmente vai estar num ambiente bastante complicado, né? Então, de uma maneira geral, acho que a gente segue muito cauteloso com o Brasil e vai ter posições na Bolsa ou em qualquer outro ativo no Brasil, sempre muito protegida e sempre com essa cabeça de que, enfim, tem uma coisa muito maior acontecendo nos próximos 6 meses, que é o que está acontecendo no mundo desenvolvido nesse período. Muito dessa inflação é originada por uma questão de oferta e demanda, né? Uma crise de oferta e demanda, descasamento entre oferta e demanda e muito provocada por commodities. Como é que vocês estão posicionados em commodities e como essas commodities não poderiam ajudar, essa crise de commodities não poderia ajudar o Brasil, que é um grande produtor? Sim, e tem ajudado, né? Eu acho que uma parte grande dessa apreciação do real desde o começo do ano, onde ele veio. Agora ele voltou para quê? Para a próxima 5, que no dia que a gente está gravando, né? Mas no começo do ano, no final do ano passado, ele estava operando mais próximo a 5,70. Né? Então, uma parte desse movimento do 5,70 até o 4,60 está associado ao fato de finalmente a moeda passou a responder a um ganho importante dos preços de commodities dos nossos termos de troca sendo um movimento favorável. Então, sim, ele é importante, mas, de novo, ele pode não ser suficiente, né? E aí o commodity não é a única coisa que define o futuro do Brasil, né? E o Brasil é um país tipicamente de baixa poupança doméstica e, portanto, que tende a fazer um bom uso ou um uso mais intensivo de capitais externos. Então, ele tende a ter um impacto relevante nos ativos brasileiros e na medida em que haja um refreio desse fluxo, né, ou haja por conta do enxugamento da liquidez global dos bancos centrais, o Brasil certamente pode ser bastante afetado por isso. Então, de novo, a gente volta para a ideia de que o Brasil, apesar de ser um exportador de commodities, não está imune a esse ciclo global. Isso sugere um ambiente de maior cautela no período à frente. Quanto a commodities em geral, nós não somos um especialistas em commodities, né? E a gente faz algumas apostas em commodities, mas elas são muito, em geral, mais táticas e como parte do cenário macroeconômico. Então, assim, por exemplo, esse mês em particular, nós temos posições que são posições pequenas, não são muito grandes, em 2 ativos em commodities. O primeiro, a gente está vendido em ouro, né? A nossa avaliação é que se de fato haverá um aumento da taxa de juros real em dólar e no mundo desenvolvido, provavelmente o ouro é um ativo que vai sofrer, né? Então, a gente vai estar short em ouro e, de outro lado, a nossa avaliação é que o petróleo em particular, quer dizer, existe um desequilíbrio claro de oferta e demanda, como você mencionou, não precisa ser um especialista para saber disso, né? Mas a gente acha que no curto prazo ele foi afetado particularmente por essa perspectiva de lockdowns da China, de desaceleração da China por conta disso, né? Então a gente achou que o preço passou a ser atrativo e montou uma posição comprada em petróleo. Então, de novo, não somos especialistas, mas nosso cenário comporta algumas apostas táticas. Nesse momento a gente está short em ouro e comprado em petróleo. Perfeito. E com questão a moedas, como é que vocês estão posicionados? Se vocês têm posição relevante em moedas, e vocês comentaram bastante de possível valorização do ien versus o dólar, e como é que vocês estão apostando nisso? Vocês estão fazendo algum trade de moeda específico? Como é que tá? A gente tem tido um trade muito mais tático em moedas. A gente tinha uma posição comprada em real protegida por posições vendidas na Bovespa, tá? É um trade clássico no Brasil de quando você está com juro alto, que você ganha o carrego duplo, né? Enfim, de estar vendido e vendido,
né? Mas mesmo esse trade com a perspectiva de que o dólar se fortaleça no mundo, ele fica bem menos atrativo, né? Então, enfim, a gente ganhou um bom dinheiro nisso esse ano e ao longo dos últimos 10 dias a gente reduziu relativamente bem essa posição. Agora, fora daqui a gente tem sido mais tático, mas o nosso viés é apostar exatamente que esse diferencial de política monetária vai ter um impacto relevante nas moedas, né? E aí o que aconteceu, no entanto, é que tanto o Yuan como o Yen, que são as duas principais veículos para expressar essa oportunidade, eles andaram muito, né, do meados de abril até agora. Então a gente acha que eles devem ter uma certa consolidação, mas o nosso viés é, de novo, é voltar para essas posições quando a gente achar que o nível, que houve uma certa colisão, uma limpeza de posição e que esse play volta a ser relevante. Então, no fundo, né, o trade de moeda principal que a gente vê aqui é um subcomponente do que a gente está vendo no mundo de juros, né? Muito mais apostar que esse diferencial de juros vai levar, num primeiro momento, a uma depreciação da moeda e, eventualmente, dependendo da extensão que isso tem, isso pode até levar uma subida das curvas de juros desses países. Mas, nesse momento, a gente está mais leve, aguardando aqui, mas com viés de voltar para essas posições em níveis um pouco mais atrativos. Perfeito. A gente tem... O cenário está muito dependente de juros, né? Tudo está relacionado a juros, a taxa de juros, a inflação. E hoje, terça-feira, a gente está gravando terça-feira, amanhã temos a super quarta, né? Que tem o Fed e o Copom aqui no Brasil. Como é que está a sua visão disso e a expectativa para essas decisões de quarta-feira? E o que você está imaginando? O que está passando pela sua cabeça? Fazer avaliações pontuais, em particular, porque o podcast vai depois que saiu a reunião. Então você vai descobrir o quão eu já errei na minha projeção, né? Mas assim, como é que está a sua expectativa, a sua cabeça, os seus... Eu acho que os seus medos e os receios e como é que tá a sua cabeça, tipo, matricialmente falando, tipo, claro, possibilidade de um, possibilidade pro outro e pra frente, como é que você tá imaginando? Eu acho que o que a gente pode falar com tranquilidade aqui no Brasil, né, é que a inflação e do Banco Central, é que o Banco Central já reagiu bastante, né, o ciclo já está bastante avançado no Brasil, né, e política monetária opera via defasagens. Isso é um fato utilizado básico, né, em quem conhece política monetária, só que essas defasagens e magnitudes são incertas, né? O que a gente sabe é que uma parte grande do aperto de política monetária no Brasil ainda não foi sentido na atividade e na inflação, né? E o que não significa que você precisa continuar subindo no mesmo ritmo que você vinha subindo, né? Então, é razoável achar que o Banco Central do Brasil, nesse momento, tem entrado numa fase de sintonia fina, né? De aproximar o fim do ciclo e, portanto, as altas daqui para frente, né? Provavelmente amanhã, quarta-feira, ele vai subir 1 ponto percentual. A dúvida é se ele vai sinalizar que parou ou se vai sinalizar que ainda tem mais altas, né? No caso que eu acho mais provável que ele sinalize que haverá mais alta ou altas, né? Elas deverão ocorrer num passo menor. Então, até agora ele vinha subindo de 150, ele subiu de 100, agora provavelmente ele dá pelo menos mais uma de 50, né? Trazendo o que traria o juro para 13,25 em junho, ou potencialmente sinalizando que pode ir um pouco mais além se os dados assim o demandarem, tá? Nesse momento eu acho que... Mas o que é importante aqui é que, de novo, a gente entrou numa fase de sintonia fina de qual o patamar onde o juro vai ser estacionado. Agora, eu acho que o mais importante não é isso. O mais importante é a percepção de que, uma vez que o juro chegue lá, ele provavelmente vai ter que ficar parado nesse patamar durante um período muito prolongado, certamente durante todo o processo eleitoral e possivelmente além disso, tá? E possivelmente bem além disso. E a razão disso é que a inflação esse ano, né, a gente vai ter uma desinflação versus o ano passado, ou seja, a inflação esse ano vai ser mais baixa do que ela foi o ano passado, mas todas as projeções mais recentes indicam que ela ainda vai ser muito alta. Então, no começo do ano, nós achávamos que a inflação ano passado foi para um pouco acima de 10%, tinha uma chance grande de que a inflação esse ano se situasse entre 4,5% e 5%. Né? Então, uma parte grande da trazer a inflação de volta para a meta de 3% já teria ocorrido esse ano. Nesse momento, a perspectiva é que a inflação esse ano se situe mais próxima a 8,5%. Então, a desinflação em 2022 ela terá sido muito pequena, ligeiramente acima de 10% para alguma coisa entre 8% e 9%. Então, a maior parte da desinflação rumo à meta vai ter que acontecer nos anos de 23 e 24. Né? E, em geral, é difícil disso acontecer com o juro caindo, em particular, caindo muito, muito rápido. Né? Então, é razoável, à luz de aonde estão as projeções de inflação nesse momento,
né, que começaram já a afetar as perspectivas de inflação de 2023, achar que depois dessa fase de sintonia fina o juro vai ficar parado durante muito tempo. Então, eu não consigo te dizer aqui qual é o nível onde ele vai parar, mas eu acho uma aposta razoável de que o juro vai demorar muito para começar a cair. Tá? Então, acho que isso dá para falar tranquilo. Agora, lá fora, né, o Fed, a sinalização toda é que o Fed vai dar uma sequência de taxas de elevações de 50 pontos base até trazer a taxa de juros pelo menos para o nível neutro, né, no final desse ano. O nível neutro hoje em dia nos Estados Unidos é considerado alguma coisa entre 2,5% e 3%. Né? Então, isso é o que eu acho que o mercado está precificando alguma coisa próxima a isso nesse momento. E a nossa expectativa para o Fed amanhã é que ele essencialmente ratifique que isso é o que vai ser feito, né, de maneira e que inclusive mostre disposição de fazer mais caso a projeção de inflação no Fed nos Estados Unidos no segundo semestre, que é uma projeção de desaceleração importante da inflação, não aconteça. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o Fed provavelmente vai entregar uma alta de 50 basis points e o início do processo de aperto quantitativo, como está esperado. Né? Mas eu acho que os viés da comunicação é sinalizar que, se for preciso, será feito mais. Nesse sentido, eu acho que é uma interpretação mais hawkish do que o mercado tem nesse momento. Logicamente, a avaliação que eu fiz do Brasil aqui é assumindo que o que está no preço, mais ou menos, no mercado lá fora aconteça desse jeito. Se o Fed tiver que subir para 5% e o real depreciar muito mais, daí aqui o ciclo de política monetária no Brasil terá que ser estendido, mas, de novo, provavelmente a passos de 50 e não mais de 100. Perfeito. E uma última pergunta para você. Uma pergunta mais teórica, provavelmente você não sei se você vai conseguir responder, se não souber também tem problema. O Brasil, a gente tem inflação, convive com inflação há décadas, né? Se tem gente que conhece inflação é brasileiro, e gestor brasileiro de política monetária. É verdade. Inflação e taxa de juros. Nos Estados Unidos faz 40 anos que eles não vêm, né? Lá fora também. Cara, e a gente tem visto também que o americano, pelas nossas conversas com os gestores, tanto o Brasil como lá fora, que eles estão mais... O americano está mais resistente à ideia de uma inflação mais alta, resistente a uma ideia de alta de juros mais forte. Você acha que o brasileiro se aproveitou bastante disso? O mercado tá leve de juros lá fora? No quesito, tipo, tem pouca gente ficando tomada, o americano ficando tomado, você está sentindo mais fácil tradear do que 2018, que o pessoal tomou um squeeze ali, alguns gestores tomaram um squeeze de não conseguir desmontar a posição, ou agora você acha que o brasileiro tem alguma vantagem de operar a inflação, operar juros em relação ao americano? Eu acho que não é necessariamente o brasileiro, tá? Mas como eu mencionei, a gente conversou um pouco mais cedo, né? Eu acho que eu vi esse período longo, né? Onde o mundo desenvolvido ficou na fronteira do juro zero. Né? Enquanto no mundo emergente, de uma maneira geral, a gente continuou praticando política monetária convencional. Né? E à medida em que o mundo desenvolvido vai ter que praticar aqui para frente, pelo menos durante um período razoável à frente, política monetária convencional, né? Eu acho que a gente está mais afiado, está bem menos, e acho que aqueles caras estão mais enferrujados. Né? Mas só tem gente muito boa lá fora, está todo mundo aprendendo isso, ou reaprendendo isso rápido. Tá? Só os questionamentos que o pessoal não está tomado, eu vejo, quando eu olho o posicionamento, né, de investidores e tal, eu vejo a posição tomadas em juros, ela está entre os níveis mais altos que a gente viu no período recente. Tá. Então, acho que as pessoas, em geral, estão bastante tomadas, sim. Tá? O que eu acho que existe nos Estados Unidos uma percepção diferente em meios que a gente circula, seja em Nova York, não só nos Estados Unidos, na Inglaterra também, em Londres isso é muito patente, é a percepção de que, à medida em que a inflação suba, né, isso vai corroer o poder de compra do consumidor, porque, né, e isso vai reduzir o consumo e, portanto, a alta da inflação desacelera a economia. E ao desacelerar a economia, um pedaço do trabalho de trazer a inflação para baixo, curiosamente, é feito pela própria inflação e menos pelo Fed. Tá? Então, é uma percepção de que o Fed não precisaria ser tão incisivo, ou da mesma maneira o Banco da Inglaterra, essa visão é muito disseminada na Inglaterra em particular, tá? Não precisaria ser tão incisivo porque, né, um pedaço dessa inflação não é sustentável e ela vai cair de volta de uma maneira importante, né? E eu acho que no mundo emergente, nós brasileiros fazemos parte dessa avaliação, né? Em geral, né? A nossa experiência é um pouco diferente. Nossa experiência é que quando a inflação sobe muito acima da meta,
né, em particular em um ambiente de mercado de trabalho mais apertado, as demandas por salários elas começam a aparecer mais próximas dos níveis correntes de inflação, que são muito mais altos, e torna muito mais resistente à queda da inflação. E isso exige uma dose mais incisiva de política monetária, né? Então, é nesse sentido que, né, vários anos, como você mencionou aqui, de experiência inflacionária no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo emergente, tá? Deixam essa visão muito, muito patente em gestores com a nossa característica, né? Uhum. E, de novo, eu acho que tem um monte de gente que essa avaliação está meio enferrujada, porque você, de fato, não teve inflação e quem tinha esse skill no mundo desenvolvido não sobreviveu, né? Então, o skill que valeu durante esse período todo não era exatamente esse. Então, de fato, acho que existiu essa simetria, mas, de novo, né, esse mercado é só feito de gente muito preparada, muito inteligente, e eu tenho certeza que as pessoas estão rapidamente se adaptando a essa nova realidade. Com certeza. Rodrigo, aqui a gente cobriu tudo, foi um prazer gigantesco, foi excelente recebê-lo aqui. Pô, ótimo aqui o papo, muito obrigado aqui pela oportunidade e, enfim, poder falar aqui com os seus clientes é sempre um privilégio. Muito Espero obrigado. recebê-lo de novo em breve. Quando você quiser, estamos à disposição. Obrigado, pessoal.